Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é um pouco contraintuitiva, né? Sobre como tomamos decisões financeiras. A ideia central é que talvez não seja tanto sobre lógica, planilhas, números frios, mas muito, muito mais sobre as histórias que nos contam, sobre emoção e como essas informações chegam até nós, sabe? Para explorar isso, a gente vai analisar um texto bem direto ao ponto, eu diria, Provocador. de uma autora que argumenta que investidores, na verdade, compram histórias. A fonte é um artigo do blog Dinheiro que Me Veja, quem escreve é a Roqueio Dube. E o título já dá o tom, né? O investidor não compra dados, compra histórias e clichês bem embalados. E que eu achei super interessante é a perspectiva dela. Ela mesma se apresenta, olha só. Não sou economista, não sou contadora, não sou influenciadora. Interessante. E ela continua, e talvez exatamente por isso falo de finanças com mais lucidez. É uma promessa, né? De um olhar diferente, talvez sem aqueles filtros do mercado financeiro. É uma ótima premissa. Então, o nosso objetivo aqui é usar esse texto para tentar entender um pouco melhor essas armadilhas psicológicas, sabe? E as táticas de apresentação que, segundo a Roqueidub, acabam moldando as nossas escolhas com dinheiro. Ok, vamos desempacotar isso juntos. Com certeza. E entender isso é crucial hoje em dia, né? Porque a gente vive bombardeado por informação financeira. Dica para cá, análise para lá. Perceber que por trás de um gráfico bonito, de uma promessa de retorno alto, existe toda uma camada de narrativa, de apelo emocional, como ela sugere, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente ter um olhar mais crítico. Exato, para tornar decisões que sejam boas para a gente, né? E não só para quem está vendendo a tal história. E a autora, ela não enrola. Já começa colocando em xeque essa ideia de que somos super racionais com o dinheiro. Ela afirma categoricamente: a venda de investimentos não é sobre dados. Nunca foi. É sobre como esses dados são apresentados. Ou melhor, como são encenados. Ela fala que planilhas, gráficos são como adereços, acessórios numa peça de teatro maior. E o ator principal, segundo ela, seria o tal do efeito moldura, o framing. Como é que isso funciona na prática? Então, esse efeito moldura é a chave do argumento dela. E, de fato, é um conceito super importante na economia comportamental. Ela descreve como ele atua de um jeito quase mágico, sabe? Ela diz assim: é ele que transforma um produto medíocre num investimento campeão e uma volatilidade descontrolada num pequeno preço a pagar pela liberdade financeira. Nossa, é forte isso. É muito forte. Basicamente, a mesma informação, os mesmos dados, podem levar a gente a conclusões totalmente opostas. Depende só de como a coisa é apresentada, né? O que eles destacam, o que eles escondem ou diminuem. Ela até brinca com aquela frase clássica de vendedor, né? Olhe o potencial, dizem enquanto escondem o buraco negro de riscos do outro lado da moeda. A moldura direciona o nosso olhar, tipo um holofote seletivo. E essa moldura, ela não age sozinha, né? Ela parece que se aproveita de algo que já está dentro da gente. O texto avança para mostrar como essa técnica conversa com as nossas próprias tendências psicológicas. Como ela faz essa ligação? Sim, a ligação é direta. A autora descreve uma dualidade fascinante na nossa reação, dependendo justamente desse enquadramento. Ela explica que, olha só, quando você está diante de um produto financeiro apresentado como uma oportunidade para ganhar mais, sua atenção se volta para os atributos positivos. Nesse cenário, a gente fica otimista, foca no ganho, né? Aham. Mas se o mesmo produto for apresentado como algo que você deve avaliar para cortar da sua carteira, aí a coisa muda. Passa a focar no risco. A gente vira o crítico, o desconfiado, só vê os problemas. É impressionante. Parece que a gente vira duas pessoas diferentes dependendo da pergunta, né? Exatamente. E ela usa uns termos bem fortes para descrever isso. De um lado, a gente vira caçador de ganhos, quase eufórico com a chance de lucrar. Do outro, a gente se torna protetor neurótico do nosso ego financeiro. Sabe aquele medo de errar, de perder dinheiro que paralisa? Neurótico. Pesado. É. E tudo isso reforça a ideia central dela. No fundo, somos
criaturas emocionais que fingem racionalidade. A lógica seria só uma casquinha, sabe? Por baixo tem um núcleo emocional muito mais forte. E o jeito que a informação é enquadrada é a chave que liga um lado ou outro dessa nossa natureza. Essa coisa de protetores neuróticos me faz pensar num outro ponto que ela bate bastante: a nossa relação com a perda. Ela dá uma atenção especial para isso, né? Chega a chamar a aversão à perda de rainha-mãe do auto-engano financeiro. O que as pesquisas que ela menciona mostram sobre isso? Ah, sim. Ela se baseia em pesquisas comportamentais bem conhecidas e destaca um ponto fundamental. O desconforto causado por uma perda é aproximadamente 2 vezes mais intenso do que o prazer de um ganho equivalente. 2 vezes, nossa! Ou seja, a dor de perder R$ 100, por exemplo, dói muito mais do que a alegria de ganhar os mesmos R$ 100. A autora ilustra isso bem. Ganhar R$ 100 é bom, claro, a gente fica satisfeito. Mas perder R$ 100, aí a reação pode ser desproporcional, vem angústia, arrependimento, aquela sensação de fracasso é muito mais forte. Essa simetria é crucial para entender a gente. E como é que essa aversão tão forte à perda, então, impacta as nossas decisões de investimento no dia a dia? Na prática, o que acontece, segundo ela? Olha, o impacto é direto e muitas vezes ele é prejudicial para os nossos próprios objetivos. Esse medo gigante de sentir a dor da perda faz a gente tomar decisões pensando só em evitar o desconforto agora, no curto prazo. Mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos maiores lá na frente ou de opções mais adequadas para o longo prazo. Faz sentido. A autora resume isso de um jeito que eu achei genial. O investidor, coitado, não quer escolher o melhor produto, quer evitar o arrependimento. O foco muda completamente, percebe? Totalmente. Não é mais otimizar o resultado financeiro, vira minimizar a chance de se sentir mal por ter errado. E isso leva à inércia, sabe? Manter um investimento ruim só para não ter que admitir a perda ou escolher coisas super conservadoras com medo de qualquer risco. É uma visão bem desconcertante dessa nossa suposta racionalidade com dinheiro, né? E, claro, se a gente funciona assim, quem vende produtos financeiros deve saber disso. E usar isso, imagino. Como ela descreve essa parte do marketing? Ela descreve o marketing financeiro quase como uma arte da sedução mesmo. Uma coreografia pensada nos mínimos detalhes para explorar justamente esses nossos vieses. As táticas a gente até conhece. Promessas de rendimentos elevados, gráficos cheios de curvas sensuais sempre para cima, claro, retornos passados emoldurados com fontes elegantes. É tudo para criar aquela aura de oportunidade única, de segurança, de sofisticação. Aquela coisa que brilha os olhos. Exato. E do outro lado, as partes chatas, né? Riscos, taxas, a volatilidade que sempre existe. Isso vira detalhe. A parte menos glamurosa é jogada para debaixo do tapete ou escondida naqueles asteriscos que ninguém lê. É uma versão editada da realidade muito seletiva. E essa seletividade aparece também no jeito de comparar os produtos, né? Ela cita um exemplo específico sobre benchmarks, sobre como comparam com o CDI. Sim, esse é um ponto crucial da crítica dela. Ela fala dessa prática comum de comparar as coisas de um jeito oportunista. Por exemplo, quem vende fundos de ações muitas vezes os compara com o CDI em momentos em que a bolsa está forte. Aí, claro, a comparação fica linda para o fundo de ação. Faz parecer que é sempre melhor. Pois é. Mas, curiosamente, quando o mercado desaba, somem as comparações. Aí, nesses momentos difíceis, a conversa muda. Entra a famosa muleta, investimento para o longo prazo. O longo prazo. A autora não perdoa. Ela ironiza essa fuga para o futuro, chamando o longo prazo de esse abismo confortável onde todos os erros presentes são jogados para não incomodar o marketing do presente. É um jeito de nunca precisar encarar o resultado ruim quando ele acontece, né? Em pura avaliação para um futuro que nunca chega. Isso tudo leva a gente a pensar, como é que a gente decide, então? Se não é por a análise fria, como a autora diz, como é que a gente escolhe uma coisa em vez da outra? Ela compara o modelo ideal com o que ela vê na realidade, né? Exatamente. O modelo ideal é aquele dos livros, né? Seria um processo lógico, definir critérios, dar pesos para cada um, avaliar tudo direitinho. Mas a autora é bem direta.
Na prática, quase ninguém faz isso, principalmente o pequeno investidor. As decisões de verdade são muito mais na base da impressão geral, do sentimento, de um atalho mental rápido, e muito influenciadas por aquela encenação que a gente falou no começo. Ela sugere que a nossa justificativa interna é mais simples, mais emocional. Tipo, esse aqui parece melhor. Ou, sendo mais honesto ainda, esse me parece menos assustador. Menos assustador. Olha aí, a aversão à perda de novo. A conclusão dela sobre como a gente escolhe é bem ácida, então. Sim, é cortante. Ela fala, não escolhemos o melhor fundo, escolhemos o mais simpático. Ou, ela complementa, talvez a gente escolha a que tem o gráfico que mais nos acaricia o ego. Nossa, escolheu o mais simpático. É. A escolha final seria quase uma consequência da forma como as opções foram mostradas pra gente e de qual delas conseguiu apertar os botões emocionais certos, seja o desejo de ganhar ou, talvez mais comum ainda, o desejo de evitar a dor da perda ou do arrependimento. E ela ainda reforça que o problema maior nem está na escolha em si, né? Mas no que veio antes. Justamente. Ela argumenta que o erro ou viés já está ali, plantado antes mesmo da gente começar a pensar nas opções. O erro já foi plantado antes no modo como as opções foram apresentadas. A analogia que ela usa é ótima. É como escolher um apartamento só pelas fotos do anúncio na internet. Ninguém posta a infiltração na parede nem a vista para o muro do vizinho. A gente só vê o lado bonito, né? A decoração, a luz boa. É verdade. E aí ela traz para o mundo financeiro. No mercado financeiro, a infiltração é a volatilidade. E o muro, o risco que você não vê até bater de frente. A apresentação maquiada esconde os problemas e direciona a gente antes mesmo da gente começar a pensar racionalmente. Pensando nisso tudo, qual é então o verdadeiro produto que o mercado financeiro entrega, na visão dela? Se não é só a informação objetiva ou o melhor investimento tecnicamente. O que estão vendendo pra gente? A conclusão dela é que o mercado, especialmente o marketing, né, entrega muito mais aquilo que o investidor quer sentir, aquilo que ele quer acreditar, do que aquilo que ele objetivamente precisa para tomar a melhor decisão. E o que a gente quer, então? Segundo ela, a gente quer muita coisa. Quer ser embalado numa narrativa de prosperidade, quer se sentir inteligente, quer status, quer a ilusão de domínio, mesmo quando, na prática, não faz ideia. A gente busca conforto psicológico, validação, aquela sensação de que está num controle do futuro, mesmo que essa sensação seja meio frágil, baseada em informação incompleta. Então o mercado estaria, de certa forma, vendendo fantasia. De um certo jeito, sim. Ela sugere que o que entregam muitas vezes é a fantasia de controle disfarçada de recomendação técnica. O mercado percebe que a gente tem essa necessidade emocional profunda por segurança, por se sentir parte de um grupo que entende de dinheiro, por ter a ilusão de que dá para controlar o futuro financeiro, e aí ele cria produtos, cria narrativas que atendem essa necessidade psicológica, o que nem sempre está alinhado com a necessidade puramente financeira, de otimizar risco e retorno, entende? A embalagem emocional vira tão ou mais importante que o conteúdo. Entendi. E chegando já nas conclusões do texto, qual é a mensagem final, o conselho que a Roqueidub deixa para quem está nesse mundo dos investimentos? A mensagem principal é um chamado forte para desconfiança, mas não uma desconfiança que paralisa, sabe? Uma desconfiança construtiva, uma vigilância crítica sobre como as informações são apresentadas. Ela aconselha diretamente o leitor, a leitora. Da próxima vez que alguém lhe apresentar um produto financeiro com gráficos exuberantes, respire fundo e pense, o que não estão me mostrando? É um convite para olhar além da vitrine, para procurar a infiltração, a vista para o muro. Gostei disso. O que não estão me mostrando. E ela finaliza com uma frase de impacto. Lembre-se, o seu dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser cego é você. Essa distinção é chave, né? O problema não são os dados em si, mas o uso que se faz deles. Entender como esses números são escolhidos, combinados, apresentados, para contar uma história que convença a gente a ir numa certa direção. Nas palavras dela, porque no fim o investidor não compra uma planilha, compra uma história, uma promessa, um desejo. Compre uma história. E ela ainda acrescenta uma camada sobre essa compra. E toda promessa é, por definição, mais sedutora do que a realidade.
A simplicidade e o otimismo de uma promessa bem contada sempre vai ter um apelo maior do que a bagunça e a incerteza do mundo real, né? E ela faz questão de dizer que não é contra investir, né? Mas sim contra aceitar passivamente o jeito como as coisas são vendidas. É isso? Sim, ela se posiciona claramente. A crítica não é ao ato de investir em si. É uma defesa da necessidade de ter uma postura crítica o tempo todo com relação a tudo que envolve a apresentação, a embalagem, tom de voz, gráficos convenientes. Ela vê o que chama de ilusão financeira como um grande espetáculo, talvez o mais antigo do mundo, e ela se coloca como uma espectadora crítica. Alguém que assiste a peça, mas prestando atenção nos detalhes, tentando não se deixar levar só pelo cenário bonito ou pela fala mansa dos atores, que seriam os vendedores de ilusões, como ela parece sugerir. Então, o que fica pra gente dessa análise tão interessante do texto da Roquei Dube, fica pra mim um argumento muito forte para a gente questionar não só os números, mas principalmente as narrativas que vêm junto com eles. Talvez a reflexão final que a gente pode levar daqui, inspirada por essa leitura, seja justamente essa. Quando a gente olhar para uma proposta de investimento, tentar identificar qual é a história que estão contando ali, por trás dos dados ou usando os dados. Que emoção, que desejo, que medo essa narrativa está tentando acessar na gente. Exato. Pensar nisso pode ser um exercício bem valioso, né? De autoconhecimento financeiro mesmo, para a gente não ser pego de surpresa pela sedução da promessa.